seu trabalho lá, que você trabalha com venda de carros, né? Num lugar que vende carro. Vai numa concessionária alto nível. Qual é o preço médio de carro que vende lá? 50 mil reais. Não, o carro mais barato custa 50 mil reais. Aí a gente vê pastor, né? Padre, você já entrevistou específico com padre. Pastor, padre, gente assim que devia entender do evangelho, comprando um carro de 50 mil reais, de 150 mil reais. Eu fico... A gente pode ter carro, a gente tem que ter carro, mas não precisa ser um carro Pra quê? de 50 mil reais, meu Deus. Por que você tem 50 mil reais um carro, então tem gente passando fome? Não, claro. É sério. Então Agora, se você ganha um carro de 50 mil reais, vamos dizer assim... Eu pensei nisso já, sabia? Esse é um grande problema que a gente vê também. De repente tem pastor que pode ganhar de alguém que tenha dinheiro. O cara vai lá e dá um carro de 100 mil reais pro cara. Tá. Aí ele terminou o carro de 100 mil, tu manda lá e passou por 100 mil reais. Mas na verdade, muitas vezes ele ganhou, né? Alguns. Estou dizendo generalizando. Claro. Já falou isso do meu pastor. Meu pastor, ele tinha um carro importado, mas também que ele comprou usado, bem mais barato. Aí vieram falar, seu pastor está roubando seu dinheiro para comprar carro. Você não conhece meu pastor, você não sabe quanto tempo ele foi de uma cidade para outra a pé, até ele ter esse carro. Quando ele não tinha o que comer, e ele continuou fazendo o ministério. Com certeza. Deus honra, mas... Agora tem aqueles também, como você falou, Agora, né, que citou, que tem cabeça para comprar até mais, né? Não, Deus doida pra... Para você ter uma ideia, na minha igreja, lá, a igreja da Bolívia, como funciona? Nós trabalhamos com o trabalho de gestor administrativo. Então, o pastor não toca em um centavo. A igreja administra dinheiro. Então, a igreja tem o gestor, tem a administração da igreja, eles administram. Eu não assino nem cheque, não assino nada. Eles administram, aceitamos, nós apenas definimos onde vai aplicar o recurso. Nós aplicamos 70% na área de evangelismo social, do valor de 500, 70% mantemos o casal no Peru, a igreja da Bolívia mantém o casal no Peru, e trabalha com o centro médico. Nós temos centro médico, trabalhamos durante 8 anos com um orfanato, fechamos o orfanato por causa de $150, não conseguíamos manter. Tivemos uma dívida muito grande, e até hoje estou pagando essa dívida, pela dificuldade de manter um trabalho social. Por quê? A Bolívia, nós temos um problema que na região, na época, não tinha nenhuma ação social com crianças. Então, eram presos, por exemplo, os pais por tráfico, alguma coisa, porque ficavam abandonados se não tivesse família. Então, essas crianças iam para o orfanato. Eram acolhidas no orfanato. Só que agora, nós não conseguimos manter. O centro médico, nós fechamos ele por 3 meses, para poder conseguir ter um fôlego para poder pagar os recursos. Hoje, por exemplo, com as ofertas missionárias, todas que nós levantamos, o centro médico a gente consegue levantar uns 500, 600, 700 reais. Então, e o centro médico hoje é 3.500 para mantê-lo. Então, é dívida sobre dívida que vai acumulando. Todo mês é Se eu parar, aí vai ficar um evangelho meio sem graça, né? Então, o que a gente faz? A gente não tem. Custa, tá? A gente faz alguma coisa, tá? A gente paga. Agora, missões é usar disso como ferramenta. O centro médico, o orfanato, ferramenta. A escola de futebol que nós temos, né? É para poder, com as crianças, dar uma função para as crianças não ficar na rua durante o dia, uma alimentação, que se ajudaria elas na parte, né, de nutrição, e o trabalho evangelístico, porque nós alcançamos as famílias deles. Então, tudo que nós pensamos em almas. Nós queremos criar agora uma brinquedoteca na igreja, para ter um lugar onde as crianças venham brincar na igreja com os brinquedos, fiquem ali, mas durante o período a gente dá um apito vão passar filminho, vai passar filminho evangélicos. Então elas vão estar sendo instruídas desde pequeno, historinhas da Bíblia e tudo mais. Então são coisas que a gente quer fazer. Mas claro, uma vez eu recebi um e-mail e falou assim, você está indo rápido demais. Eu falei, olha, o pecado voa mais rápido. A pessoa não tem coragem de falar, Jesus, você está vindo, está pensando em ir rápido demais. Eu acho que poderia falar, se alguém chegasse para mim e falasse assim, olha as prostitutas, olha não sei o que, você está preocupado com coisinhas, vai trabalhar, até aceitaria. Mas chegar a falar que está indo rápido demais, por causa de dinheiro. Dinheiro não é meu servo, é o meu Senhor, quer dizer. Dinheiro não é meu dono. Dinheiro não vai me dominar nunca, não é por causa de dinheiro que eu vou deixar de fazer. Então, porque o meu Senhor é Jesus, e se Ele é o Jeová Jireh, eu acredito nele, vai prover alguma coisa. Então,
Deus vai levantar situações e recursos. E de repente, ó, assistindo aqui, de repente pode ser que alguém se toque, se levante, que Deus use pessoas. Nós vemos histórias realmente impactantes, né, do centro médico, de pessoas que teriam morrido se não fossem socorridas pelo pessoal do centro médico. Tem tanta gente levantando oferta para tanta coisa, né? Eu já vi uma vez um pastor levantando uma oferta de R$900. Eu fiquei de cara de um pastor estar na televisão num horário onde muitas pessoas estavam assistindo, falando em você dar uma oferta de R$900. Porque ele podia estar falando de Jesus, não podia. Complicado isso daí. Para mim, eu acho que toda a mídia deve ser usada para falar só de Jesus. Eu acredito que não deveria estar falando de outra coisa. De doutrina, de dogma, de religião. E fora tantos que vocês pegarem na internet, no YouTube, você vai ver tantos contendo entre pastores brigando por de coisinha, usando a mídia como conflito, programa de um pastor falando mal do outro, não sei o quê. Para que isso, gente? Para que? Eu não vejo nenhum benefício. As pessoas do foco. Exatamente. A impressão que dá é que é tudo uma arma arquitetada, uma coisa do inferno, arquitetada para se infiltrar na igreja, com pessoas que haviam um dia se comprometido com o evangelho, né, assim, às vezes só da boca para fora, e desviar isso daí, fazendo as pessoas pensarem que elas estão no caminho certo. A igreja fica anestesiada, né? Anestesiada. No deserto, andando em círculos. Andando em círculos. Sobre as estratégias que você falou, eu acho interessante citar que a minha família toda foi para Jesus por causa da cesta básica. Lá na Paraíba, meus avós foram para a igreja para a cesta básica que os missionários batistas americanos levavam lá. Né? E meus avós tinham 17 filhos, né? Bastante gente e tal. Então muita gente foi só para comer, aí tipo, cortaram, né? E minha família continuou. Né? Depois minha mãe foi para São Paulo, e em São Paulo minha mãe desviou. E aí apareceu também um trabalho com crianças. E meus irmãos mais velhos foram para esse trabalho atrás de pirulito. Porque no final do trabalho com as crianças tinha pirulito lá, já dava pirulito. Então, quero pirulito. Voltaram para Jesus, a tia conheceu minha mãe, viu que ela estava desviada, já puxou ela, né? Agora chegou toda a minha família, né? Por causa de comida. Por causa de pirulito. Tudo é válido. Né? Com certeza, como instrumentos. Isso é a instrumentabilidade da igreja para pregar Jesus. Eu não acredito que nós temos que fazer que são bonzinhos, né? Temos que fazer com segundas intenções para ganhar alma. Tem que ser. Agora, não pode ser tudo peça da pipoca, que nem o pastor falou ontem, né? Tem um post também que fala sobre isso, que a gente não precisa enfeitar Jesus. Jesus já é bonito. Exatamente. Ele não precisa maquiar Jesus. E nem tirar o peso do pecado também. Não. Pecado é pecado, pecado é pecado, é errado. Mais. Exatamente. Porque hoje estão passando muita mão na cabeça do pecador, né? E chutando muito crente de verdade. Principalmente dos jovens. Exatamente. Eu vejo retiros e moveres para falar para o jovem se ele pode ficar ou não, discutir se isso é certo ou não, o que pode, o que não. Gente! Não é isso, né? O evangelho, não existe um evangelho para jovem, um evangelho para idoso, um evangelho para criança, um evangelho para aposentado, um evangelho para gente bonita. Não existe. Existe o evangelho de Jesus, o evangelho de Cristo, o evangelho de cruz, o evangelho de entrega, o evangelho de céu. Esse é o evangelho. Agora, a cruz de Cristo, ela é de madeira, manchada de sangue pesado. Cheio de fardo. Ou seja, ela não é de plástico que se adapta à nossa vida, ao nosso pecado. Não se adapta. Nós temos que nos adaptar Exatamente. ao Evangelho e não o Evangelho a nós. Nós temos que pegar a forma da cruz em nós e nós temos que ter o cheiro do cordeiro em nós. E não o cordeiro tem que ter o nosso perfume.